futebol, vem com a gente, está no ar. 30 do segundo tempo, dentro e fora de campo. Tem muita informação, debate, opinião. Um time de comentaristas e torcedores entra em campo. Venha com a gente, 30 do segundo tempo. Bom, na minha opinião aqui, claramente os problemas fora de campo estão afetando o time no gramado. E pior que eu não vejo muito um horizonte muito limpo para a sequência da temporada do Glorioso. Acho que tem declarações do jogador, está dando problema lá o Botafogo, então a SAF veio como uma saída para solucionar o problema financeiro que tinha, mas está acabando virando outro, né? Então é isso aí. Mas falando assim dos jogos, assim, dos resultados na Libertadores, como aqui já anunciado, na terça-feira manteve aqui o jogo em casa, depois teve empatado fora, o Botafogo perdeu em casa para o Barcelona de Guayaquil, né? Por 1-0 e foi eliminado, deixando a vaga aí na fase de grupos para o time equatoriano. O Botafogo ainda tem um alento que vai jogar a Sul-Americana, né? O Bahia nem isso conseguiu com a eliminação da fase anterior. Então aqui o Botafogo tá mal, como eu falei ali, né? Deu destaque, foi o Botafogo, a gente já falou que não conseguiu essa classificação depois de um bom resultado no primeiro jogo. Daí já contrariando a tese aí da decepção em casa, que depois eu vou te explicar mais aqui, o Tolima venceu o O'Higgins por 2-0 e sem precisar dos pênaltis superou-se aí a vantagem que tinha do adversário e o time colombiano chegasse aí na fase de grupos da Liberta também. Assim como outro time colombiano, o Independiente Medellín, que também venceu em casa, a grande surpresa até agora aqui da coisa, o Juventude do Uruguai. E também passou para a fase de grupos. Esses times aqui, nessa fase, vão jogar a Sul-Americana, né? O Botafogo e o Juventude, né? Quem precisou de pênaltis para se classificar na Libertadores e manteve aqui a escrita da decepcionar em casa, pelo menos no tempo normal ali, foi o Sporting Cristal, né? Que depois de ter vencido fora de casa do Carabobo, perdeu por 2-1 no tempo normal jogando em casa. E daí nos pênaltis acabou o time peruano comandado pelo brasileiro Paulo Autuori e chegou à fase de grupos, né? Que essa fase de grupos terá sido dia 19, então depois a gente vai dizer, vamos fazer uma análise aí dos grupos, né? Então classificado para a fase de grupos, Barcelona de Guayaquil, Independiente Medellín, o Tolima e por último aqui o Sporting Cristal, né? Passou. Bom, aqui é o que eu estava falando da decepção, né? Então, sobre essas três fases aí, fazendo uma análise dos resultados das três fases preliminares da Libertadores, nenhum time foi 100% em casa. Algum momento ele deu uma vacilada, né? No total dessa fase tivemos 30 jogos, sem contabilizar as derrotas e empates, quem jogou em casa, ou se teve vitória ali, acabou eliminando nos pênaltis, mesmo com vitória no jogo, né? Dos 30, 20 vezes o time da casa de alguma forma decepcionou a sua torcida, né? Então, um fato aqui que eu achei bem interessante e queria destacar aqui nessa fase preliminar. Vamos ver se na fase de grupos acaba passando. Continua isso, né? Ou vai ter uma mudança, né? Também tivemos aqui Copa do Brasil, que está me agradando muito aqui, esse novo formato do jogo único, né? A terceira fase iniciou na terça-feira com a vitória do São Bernardo fora de casa por 1-0, eliminando o Joinville, que jogou em casa, né? Jogando em casa, a Ponte eliminou o Guarani de Bagé, venceu também por 1-0. E também na terça-feira, depois do empate por 1-1 entre Portuguesa e Avaí, jogando lá em São Paulo, a Lusa se classificou, né? Vencendo nos pênaltis. Na quarta, o Volta Redonda eliminou o Ipiranga, o Iguaçu atropelou o Castanhal por 4-0, o Fortaleza sofreu de volta ali, mas venceu, né? O Manauara por 1-0, assim como o Jacuipense venceu o Santa Catarina também por 1-0, o Confiança eliminou o Tombense,
O Atlético de Goiás eliminou o Porto Velho. O Maringá eliminou o Uberlândia. O Goiás fez 3-0 no Fluminense do Piauí. Londrina nos pênaltis eliminou o Manaus. E Paysandu venceu a Portuguesa do Rio. Ontem, né? Aqui a zebra dessa fase, o Barra venceu e passou nos pênaltis, venceu o América de Minas. O Sport sofreu de volta, tem que ser nos pênaltis, mas passou contra o Anápolis, né? O Novo Horizontino não tomou conhecimento, fez mais 3 sobre o misto, né? O Ceará venceu o Maranhão por 1-0, Vila Nova e Juventude também aqui sofreram, passaram nos pênaltis, né? Eliminaram o Operário do Mato Grosso do Sul e Tunaluz ali, respectivamente. Para encerrar, o Águia de Marabá eliminou o Madureira, né? Então, assim, agora na quarta fase vamos ter 24 times, desses times que passou, né? Para depois, na quinta fase, vai juntar os times da Série A. Então, dos 24 aqui, ó, temos 2 do Rio de Janeiro, 1 de Minas, 2 do Ceará, 1 da Bahia, 4 de São Paulo, 1 do Sergipe, 3 de Goiás, os 3 grandes ali de Goiás, 3 do Paraná, 2 do Pará, 2 de Santa Catarina, 1 do Pernambuco, 1 do Rio Grande do Sul, 1 de Alagoas e 1 de Alagoas, esses que tem. Então, ou seja, dos 27 estados, tem uns 13, né, na próxima fase. E que vai ser de volta pelo jogo único, né, tem alguns confrontos regionais ali. Então, tá interessante, como eu falei, eu achei muito boa essa mudança aí, tá dando calendário e renda para muitos clubes aí que não tinha, tem muitos estreantes, né? Para encerrar aqui o vídeo de hoje, né, para apontar aí a surpresa, ou o que foi mais relevante na semana aí, o que foi o fiasco, a decepção de cada rodada e também de cada campeonato. Pela Libertadores aqui, eu acho que positivamente foi o Independiente Medellín, né, que contrariou a tese que está acontecendo dos jogos em casa, acabou vencendo e passou. Na Copa do Brasil aqui, como eu estou destacando as goleadas, não podia não destacar o do Nova Iguaçu, por 4-0. Né? Mas também aqui destacar o Novo Horizontino, que veio e fez uma goleada na vez passada. Então é um time aí que ele vai, na próxima fase, vai ser um time encardido de se passar. Né? Negativamente, a Libertadores não podia ser diferente, como já foi o destaque aqui do canal, do vídeo inteiro do canal, o Botafogo, por essa eliminação, né? E na Copa do Brasil também o América, que teve ali um time tradicional, que sempre está brigando pelo acesso na Série B, que tem mais potencial financeiro, acabou sendo eliminado ali pelo Barra de Santa Catarina, então o fiasco aí fica pelo América. A gente não teve jogos da Sul-Americana, mas essa semana, né? Mas agora a gente vai começar para a fase de grupos, né? Daí fazendo uma análise, né? Veremos que vai ter o sorteio dos grupos, né? Para ter uma ideia, no pote 1 a gente vai ter ali o River Plate, o Galo, o São Paulo, o Racing, o Grêmio, Olímpia, Santos e América de Cali. Desses 8 aqui, só o América de Cali que não foi campeão da Libertadores. Fora isso, ainda tem outros campeões da Libertadores que vão jogar vão jogar Sul-Americano, que vai ser o São Lourenço, o Vasco e o Botafogo, que também são campeões, né? Então acho que tá mais fácil ser campeão da Libertadores do que da Sul-Americana nesse ano aí. Bom, é isso aí. Se você chegou até aqui, não esqueça aí de dar o like no vídeo, fazer o seu comentário e o que você achou das opiniões aí sobre essas questões aí. Forte abraço, até o próximo vídeo.